Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast da Rente, o Rente Talks. Hoje eu recebo aqui o Rafael Nader, da OLX Brasil, um amigo que eu fiz desde 2017, eu acho, quando você estava lá na Cardiff, né, Rafa? Rafa, fala um pouquinho aí de você, um pouquinho da tua trajetória profissional e até você chegar aqui na OLX, né? E obrigado pela tua presença e pela tua participação. Muito bom, Léo. Grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu tô realmente, 2017 passa rápido. Passa demais, muito rápido. A gente estava falando aqui antes do nosso papo, né? Eu tô na OLX, então, desde 2018. Então, praticamente fiquei 7 anos nessa minha última pernada de mercado financeiro aí na Cardiff. Antes disso, eu tinha ficado 8 anos já no Citibank. E tô aqui na OLX, então, desde outubro de 2018. Vou fazer 5 anos agora. O pessoal da OLX agora tem que saber que daqui a 3 anos você tá saindo, né? Porque foi 8 anos em 8 anos... Foi o mínimo até agora, então é daí que dá mais. Como é que foi lá no Citibank? O que é que você fazia lá e o que é que você fazia também na Cardiff? Acho que pouca gente conhece a Cardiff, né? Embora seja muito conhecida para quem trabalha na área de seguros, né? Quem não conhece, talvez esteja estranhando esse nome, né? Pode falar um pouquinho aí de cada... Talvez assim, um pouquinho do que você aprendeu, né? O que você trouxe aí do Citi, o que você trouxe da Cardiff sim. E agora na OLX, né? Eu comecei a minha carreira no Citibank, comecei estagiando lá e eu tinha o foco naquela época de atuar em marketing, né? Aquelas ambições de bem início de carreira, quando você não sabe muito bem ainda o que significava marketing, mas isso realmente tomou basicamente 10, 12 anos da minha história. Lá no Citi eu comecei na Credicar, que era uma empresa que hoje ela nem existe mais como Credicar, unidade apartada. Ela tinha o Itaú, Unibanco e o Citi como sócios e era um case nacional. Assim, era um negócio que fazia 17 bi de faturamento com uma margem gigantesca, 300 funcionários. Não tinha ninguém, né? Não tinha play naquela época. A gente basicamente dominava mesmo esse mercado de cartões de crédito de emissão, né? De cartões. Os 3 sócios, mas um negócio bem autônomo, né? Então, rodei algumas áreas dentro do marketing lá dentro, depois rolou a cisão, a Credicar se separou entre Citibank e Itaú, e eu acabei ficando na turma que foi para o Citibank. Realmente foi um trabalho longo, mas da noite para o dia você sabia se ia ficar ou no Citi ou no Itaú, recebia ou uma cartinha azul ou laranja. Então foi uma experiência bacana também de participar. É muito comum participar de fusões, né, mas de cisões é uma coisa... É diferente. É bem diferente, cada um tinha o seu clone na época, foi algo bem, bem divertido e diferente mesmo. Depois, os últimos 3 anos eu fiquei já no Citibank, já tinha uma posição de liderança, eu cuidava da parte de patrocínios, eventos, que era bem forte dentro do marketing. Né? O Citibank Hall, o Credicar Hall, a marca Credicar ficou mesmo com o Citi, os patrocínios de eventos pelo Brasil inteiro, então salas VIP de aeroporto, eu olhava para essa parte, essa operação. E daí eu fui para a Cardiff. A Cardiff é do BNP Paribas, que é um banco francês, né? Todo mundo lembra do tênis ali, do Roland Garros. Tá? E na Cardiff eu fui para estruturar a área de trade marketing, então era um negócio B2B2C, tinha lá suas verticais de negócio de seguros, né, uma seguradora, tinha varejo, automóveis e bancos, e a área de trade marketing era muito importante, que era a área que suportava justamente a venda dos seguros na ponta, né? E como eu falei, fiquei 7, 8 anos lá, no começo era marketing, depois a gente abriu uma vertical nova que era o real estate, e foi que começou a me conectar com esse mundo aqui que eu estou hoje. Os últimos 3 anos eu migrei para o comercial, também uma ambição de carreira, depois já tinha trabalhado bastante em marketing, fui então tocar essa área comercial para real estate, era uma área nova, a gente estava começando do zero. Criamos ali um roadmap grande de produtos, mas era o principal que a gente viu a oportunidade, foi nele que a gente ficou por um tempo, que era o seguro fiança. E acho que é aí que a gente se conheceu. Foi. Né? A gente se conheceu em 2017, quando a Rente ainda não tinha nome. Eu estava saindo do Itaú, né? Que a gente, quando eu vendi a empresa lá para o Itaú, fiquei 2015 a 2017. E aí eu estava pensando no que fazer
dentro do mercado de crédito, mercado imobiliário, mas não sabia exatamente o quê. E aí a gente começou, o nome Rent vem até de aluguel, né? Tirar o R, botar o H, vinha de aluguel. E a gente estava oferecendo uma solução para imobiliárias ou proprietários de imóveis. E uma das coisas que a gente tinha lá no roadmap da gente era exatamente o seguro fiança locatícia que vocês faziam muito bem. Sim. Se eu não me engano, vocês eram... Eu posso até arriscar que eram dos maiores players nesse mercado, né? Eu acho que naquela altura ainda não. No fundo, foi um case bem interessante, né? Porque a Porto Seguro tinha... Isso. 90 e poucos por cento, 92, talvez algo assim, de market share há 20 e poucos anos. Sim. Já, né? Principalmente por causa de carro, né? Porque carro eles tinham... Não, no seguro... No seguro fiança locatícia, no seguro fiança locatícia residencial, Entendi. pelo menos ela tinha ali em torno de 90%. Caramba. E um produto que ele não tinha, de fato, se adaptado muito, né? Ele estava ali, o negócio funcionava, mas quando você olhava isso em termos de market share das locações, era muito pouco. Talvez 5, 8% das locações eram feitas com uma garantia profissional. Então, tinha algo a melhorar nesse produto, a simplificar a contratação, simplificar a previsibilidade dele de preço e tudo que poderia ser uma chave de virada. E foi isso que a Cardif fez na época. A gente criou um produto com preço fixo. Então, você já tinha no mercado algumas tentativas disso, mas o principal player fazia um preço variável, que em termos de gestão de risco é muito melhor, porque eu avalio o teu risco e vario. Só que em termos de escala, para você escalar dentro de um imobiliário, dentro de uma operação, você ter o preço fixo ajuda muito. Porque simplifica muito o corretor já pode, para o inquilino, quando ele precisa fazer a previsibilidade de quanto ele vai gastar na locação, já cravar ali e falar, olha, você vai gastar tanto com seguro fiança, né? E aí você começa a tomar espaço das outras garantias menos profissionais, seja o depósito calção, o fiador. E com esse produto, essa pequena mudança, simplificamos, preço fixo, algumas coberturas a mais e a maneira de cobrar, a gente conseguiu daí sim, acho que em 1 ano e meio, mais ou menos, pegar quase 10% de market share. Então, passamos a ser o segundo do mercado. Quando eu saí da Cardif ainda estava esse negócio crescendo bem, depois a Cardif vendeu a carteira para uma outra seguradora que hoje opera e é uma das principais também no seguro fiança. Então era um momento que o mercado estava mexendo muito. Foi quando surgiram também o pessoal chama de fiança onerosa, Credipag e outras também, na época principalmente Credipag, então o mercado estava mexendo bastante, né? O próprio Quinto Andar, que você comentou, fazendo também a garantia própria, que a gente também fazia ali para o Quinto Andar, apoiando eles nessa garantia. Então era o ecossistema todo, como se fala, estava mudando muito, várias startups surgindo, tecnologia mais aportada também naquela jornada de contratação, o negócio precisava ser mais fácil, mais rápido. Então foi um momento bem interessante. Acho que hoje, de lá para cá, esse mercado mudou muito. Não, né, de garantias. Quando você saiu de lá, sei lá, 2017 para 2018, né, que você foi para o OLX, várias outras startups foram surgindo, inclusive como se fossem spin-offs desse produto, né? Então você vai ver hoje, tem várias soluções de startups na seguro habitacional ou fiança, etc., que estão surgindo com algumas propostas um pouquinho mais criativas, assim. Sim. É legal ver o mercado. A gente acha que as coisas andam devagar, mas, cara, pega desde que você saiu até hoje, 6 anos, né? Já mudou muita coisa. Sim. Provavelmente, eu lembro que quando eu tinha a minha startup, quando a gente se conheceu lá, que eu tinha vendido para o Itaú, era conciliação de cartão de crédito. Aí me ligaram hoje de manhã do Itaú. Léo, sou o responsável novo pela área aqui de conciliação de cartão de crédito. A gente queria falar com você para entender o que é que muda, o que é que você acha que a gente precisa fazer aqui, que a gente está pensando num produto, tal. Fiz, cara, eu vendi para vocês em 2015. Faz 8 anos, eu não lembro mais de nada. E já aconteceu tanta coisa de lá pra cá que eu não sei. O mundo mudou. Né? Faz sentido eu falar com vocês mesmo, cara? Não, é importante, a gente quer entender e tal. Não, beleza, vou falar. Com o maior prazer, mas faz 8 anos. Sim. O cara que na época trabalhava comigo, que era do meu time, hoje o cara é superintendente do banco. O cara tá virando diretor do banco. O cara faz 8 anos isso. Sim. Então, é engraçado ver como foi rápido a evolução e pra você deve ser a mesma coisa na área de seguros e outras coisas, né? Até na própria fala... Eu não sei se é uma daquelas frases que atribuíram a alguém, depois a gente precisa checar. Acho que dizem que é do Bill Gates, essa que a gente superestima as evoluções de curto prazo. A gente acha, não, ano que vem isso aqui vai mudar e a inteligência artificial vai dominar tudo e mais não sei o quê. Só que a gente tende a subestimar o médio e longo prazo.
Então, realmente, ano que vem vai estar muito parecido com o que é esse ano, ou daqui 6 meses. Mas quando você olha em retrospectiva mesmo... de 5, 8 anos para trás. Fala, nossa, mas era outro mundo, né? Então as mudanças elas vão indo. E realmente cada vez de uma forma mais acelerada, né? Mas tudo mudou muito. Não faz sentido nenhum você conversar com eles, cara. Se você olhar Então, eu também acho, mas os caras querem... Quando vem me perguntar sobre garantia locatícia, eu não sei imaginar. Eu não lembro, cara. Eu tava tentando hoje resgatar. Eu vim bem cedo pra cá, né? Pro estúdio. 7 horas da manhã eu já tava aqui. Aí eu vim pensar... Eu tinha mandado uma mensagem. Eu falei, cara, eu não lembro. Eu não lembro o que era. Então, sim. Vamos ver. Vou tentar lembrar lá quando eu falar com os caras. Tá ali. Tem que puxar no histórico aqui. E a OLX, como é que surgiu isso, né? A OLX, Zap e tudo que você tem feito assim, como é que surgiu isso? Não, surgiu a minha mudança mesmo, né? Eu tenho uma carreira talvez até atípica para a nossa geração, né? Fiquei 8 anos num lugar, 7 no outro. Foi o que a gente estava falando aqui off, né? Antes da... Cara, 8 anos é bem diferente. Hoje em dia ninguém fica mais. E é aquilo, né? Sempre buscando ter ciclos ali dentro do próprio ciclo maior, que eu também não... Eu sou mais aquele tipo de pessoa que enjoa rápido dos assuntos, então... eu consigo olhar para trás e ver que eu tive vários papéis diferentes nesses lugares, o que me motivava ali a continuar. Oxigenava de novo. Exato. Aprender coisa nova, basicamente, né? E nesse momento ali, em 2018, eu estava ainda mais pondo esse pezinho aqui no mercado imobiliário, a gente estava no começo dessa revolução do mercado, né? Muita startup surgindo, muita tecnologia nova sendo aportada ali nas jornadas do mercado imobiliário, e principalmente estava naquele boom das startups. Você tinha acabado de fazer uma saída na sua, e aquele mundo de venture capital chegando, um mundo que eu sempre gostei muito. Eu também empreendi, né? Eu também tenho uma startup que eu fundei, que até hoje está... Eu lembro. Tá aí no mercado falou, em 2017 a gente falou dela. No mercado de alimentos e tudo. Então sempre foi um mundo que eu flertei muito. E eu estava ali naquele mundão tradicional, né, cara? Sim. Que é... Aquele demora um pouco mais. Essas mudanças, elas acontecem também, mas ainda... um mundo muito tradicional, era comum ainda você ter área de inovação no banco, ter uma área de digital, aquilo que não faz nem sentido, porque digital deveria ser tudo, né? A inovação deveria estar permeando tudo. Então, eu percebi que já era o meu momento de pensar numa virada. No fundo, eu tinha tomado uma decisão, jamais a decisão de saída do que para onde eu ia, mas eu preciso sair para espairecer, mas sem dúvida eu quero estar em tecnologia, em empresas nativas de tecnologia, né? E de fato eu tomei essa decisão. Em paralelo eu tinha começado alguma conversa já para ter uma outra posição, uma posição de estratégia na OLX, que hoje o Dadian, não sei, conhece o Dadian? Sim, ele que está nessa posição. Eu já tinha começado alguma conversa e tal, mas ponto eu falei, vou para casa e vou ajudar lá na minha startup, chamou as outras iniciativas que eu estava próximo e tudo, quase que um sabático para pensar. Sim. E esse sabático durou 15 dias, porque daí o negócio evoluiu e eu já estava ali sentado na cadeira. E quando eu assumi, não tinha dado certo, não tinha muito a ver, eu talvez não tinha muito a ver com a posição, as minhas habilidades, etc. Fazer um trabalho só de estratégia não é muito minha praia, eu preciso estar um pouco mais com gente, áreas com pessoas e tal. E eu acabei assumindo essa área de vendas, né, que foi um desafio gigante para mim, era algo bem novo, vendas no mercado digital. E daí eu estava então com esse papel comercial, né? A ideia na época, dentro de OLX, um portal muito forte, horizontal, mas nas verticais a gente estava crescendo, né? Tinha uma posição importante já no mercado, mas ainda não com o produto tão verticalizado, tão adaptado, e mesmo a proposta de valor na ponta, ela atraía até mais pessoas físicas que os profissionais, né? Então a gente tinha ali, aquela altura, 70% dos nossos anúncios vinham de anunciantes privados, né? E ali um dos objetivos era reverter isso e trazer mais anunciantes profissionais para a plataforma, porque isso tanto é uma veia de monetização mais clara, mas principalmente é o que traz qualidade para o inventário, né? Quando você tem as imobiliárias, corretores anunciantes, você garante que você tem imóveis... Primeiro você tem todo o inventário, você tem imóveis com listing de mais qualidade, com um atendimento profissional e etc. Então a gente estava nessa migração ali para o profissional. E em paralelo eu também tinha
2 chapéus, que era esse, junto, inclusive com o da Dian, esse papel de BizDev, né, de olhar para todas essas startups pequenas, médias e até empresas grandes ali no mercado e entender como elas poderiam colaborar para o nosso crescimento, os nossos objetivos, seja via uma parceria estratégica, seja até via um M&A, né, que a gente acabou fazendo alguns também de lá para cá, né. Então esse era o meu papel ali antes da aquisição do Grupo Zap, né, foi entrar para fazer o comercial e o BizDev. Até para o pessoal aqui, tem muita gente que reclama aqui de mim, né? Eu levo muito esporro aqui, muita reclamação aqui, viu? Não aqui dentro de casa, mas fora de casa, né, Nani? Nani tá aqui com a gente. Mas é o pessoal falando assim, Léo, você fala muita palavra em inglês, ou fala muito termo que a gente não entende. Então eu vou aqui tentar explicar algumas coisas. Glossário do Léo. Vou me policiar aqui também. Não, mas é importante, porque a gente usa esse termo o tempo todo, mas as pessoas não sabem o que é, por exemplo, BizDev, M&A, né? Sim. Então aqui, quer explicar um pouquinho aqui pro pessoal? Lógico. Porque a diferença do BizDev e M&A, porque tem gente que pode achar que é até a mesma coisa, parecido, né? Mas lá na OLX vocês dividiam, né? Sim. BizDev e M&A. Consegue explicar pra gente aqui, pro pessoal entender? O BizDev ele vem de Business Development, né? Então simplificando muito, é desenvolvimento de negócio mesmo, né? Então eu acho que ela até muda. Tem um pouco de estratégia, um pouquinho de comercial, exato, né? Um pouquinho de visão de mercado, né? Eu acho que ela até muda um pouco o papel da cadeira de empresa para empresa. Exatamente, muito. Tem companhia que chama de BizDev o executivo comercial. Isso. E não deixa de ser. Exatamente. Queira estar desenvolvendo um negócio ali. Exatamente. Né? No nosso caso, é uma mistura um pouco de tudo isso mesmo, né? Alguém que está, de fato, olhando para o negócio, para as necessidades do negócio, de uma maneira mais prática mesmo, desenvolvendo business cases, né? Outro termo, assim, casos de negócio, como se fossem casos de uso para uma potencial parceria. Então, você vai chegar lá com a rente e bater na porta de algum contato seu na OLX e, provavelmente, pensando numa parceria estratégica ou numa parceria maior como um M&A, então até fazendo parênteses M&A fusão e aquisição, fusões e aquisições, né? Merger acquisition. Né? Então você pensa assim, faz sentido ali os nossos negócios, eles podem caminhar juntos, com quem que eu falo? No caso do OLX, a porta de entrada era justamente essa pessoa de BizDev para olhar e avaliar que ligação, que conexões, que sinergias que você poderia achar entre o seu negócio e o nosso, dados os nossos objetivos de para onde a gente queria crescer, etc. E sem dúvida aí é que também em cada momento da OLX a gente teve também mudanças nesses papéis e responsabilidades. Hoje a gente tem uma área de estratégia muito forte, né? A gente tem um C-level de estratégia, uma C-level de estratégia que olha para tudo isso e também começa a olhar para a parte de BizDev de uma forma até mais estratégica, olhando o grupo como um todo e tal. Então, basicamente é isso. Fica claro assim? Fica claro. E eu gostei de você ter falado que BizDev, cada empresa tem um significado diferente. Realmente né? Tem gente que fala que realmente é comercial, tem gente que fala que é uma mistura de comercial com produto, com marketing, né? Mas de forma geral, o BizDev tem que entender muito do conceito da empresa, né? O contexto todo. O contexto, porque você só consegue fazer BizDev se você entender muito da empresa e entender para onde a empresa está indo, né? Então, às vezes tem uma coisa que pode ser super interessante, mas para o contexto de onde a empresa está indo não faz muito sentido. Isso, ou para aquele momento. Exatamente. É um cargo muito estratégico. Você tem que priorizar outra coisa, sim. Muito estratégico, porque você tem que entender para onde a empresa está indo, se aquela parceria ou compra ou o que seja faz sentido para a empresa no médio e longo prazo, está claro, né? E se tem algum ângulo que você pode explorar. Sim. Então não é uma coisa muito simples, né? Inclusive criar veias novas, né? Caminhos novos para a companhia. Nem sempre é simplesmente para cumprir um plano atual, mas eventualmente uma visão, uma nova linha de negócio, uma nova linha de receita. Exatamente. Como tema é bem interessante. É bem interessante. Inclusive, eu aprendi essa palavra cedo na minha vida, né? Porque em algum momento, acho que em 2013 ou 2014, quando eu estava sendo acelerado aqui pela ACE, que antigamente era Aceleratec, né? Hoje é ACE Startups, ela chegou a ser a maior aceleradora de startups da América Latina por, 4 ou 5 anos consecutivos. Assim, foi bem relevante. A turma que fazia lá, tinha muita empresa boa e as pessoas que faziam a Aceleratec são pessoas muito boas. E eu acho que foi Pedro Weingärtner da Aceleratec, que era um dos fundadores, ele e o Mike, né? Que o Mike eu digo que ele é meu pai hoje dos negócios,
porque em 2013 eu estava muito próximo dele lá, me ajudou, inclusive na venda da empresa para o Itaú, ele estava me assessorando, né, lado a lado, e o Pedro, meu amigo até hoje, acho que foi o Pedro que me disse, Léo, você é um cara muito bom de BizDev. Aí eu falei, o que é BizDev? Eu não sabia, né, 2013, a expressão estava começando ainda. Então hoje BizDev faz muito sentido para mim, porque eu acho que termina todo founder, todo sócio, todo C-level, todo diretor executivo, o cara tem que ser um pouquinho de BizDev. Total. Tem que pensar em tudo, né? E a gente é meio que um equilibrista do circo, né? Que tem vários pratinhos ali, a gente tem que estar equilibrando e ao mesmo tempo tem que estar pensando no próximo movimento, né? Porque a gente sempre pensa a composição de um founding team, né? O cara de produto, de engenharia e um cara de negócio, ou algo que se assemelha a isso, né? Marketing, tá? Depende do mercado, e eu acho que realmente para um negócio que está nascendo do zero, uma folha em branco, todo mundo tem que ter o BizDev na veia, não é que você precisa ter um cara no grupo, uma pessoa no grupo de fundadores com o chapéu de BizDev, realmente acho que permeia tudo. Todo mundo tem que estar muito alinhado e todo mundo trabalhando junto. Cara, mas é uma expressão que eu adoro e legal que o OLX tem isso escrito no organograma, né? Sim. Então, hoje até como eu falei, a gente mudou. A gente vai mudando, né, de tempos em tempos e adaptando a organização. Hoje, até que a gente não tem uma única cadeira específica, eventualmente dentro de alguns times. Por exemplo, no meu time tem hoje, né, eu olho para comercial e operações como um todo, depois posso entrar mais no detalhe, mas tem um time ali que olha para parcerias, como, por exemplo, parcerias que a gente tem com instituições financeiras para garantia locatícia, de novo, né, para o Zapway. Aí daí ali você tem uma cadeira de BizDev ali que olha até para o dia a dia das parcerias, para possíveis novas parcerias, etc. Mas hoje acho que está mais nesse conceito disseminado entre as áreas de estratégia, área comercial, time de produtos. Então acho que todo mundo olha, é quase que o mindset, né? A cabeça voltada para... Você não é BizDev, você tem que ter a cabeça do BizDev independente do seu cargo. Oportunidade, Perfeito, eu concordo 1000%. Muita gente não tem ideia do tamanho da OLX, né? Porque a OLX é grande, aí muita gente que pensa que é só um portal, né? Que é só... Mas o OLX ele é muito mais do que isso, né? Ele hoje é um conglomerado gigante, inclusive com aquisições de empresas gigantescas no mercado de real estate, né? Você consegue dar um pouquinho dessa dimensão do que é o OLX? Algumas empresas grandes que elas compraram, por exemplo, não precisa ser necessariamente no mercado da gente aqui do loteamento, mas falar assim, ó, a gente comprou tal empresa, a empresa hoje tem, sei lá, tantas empresas aqui dentro, mas não precisa ser muito certo, mas uma ideia do que é a empresa hoje. Sim, lógico. No fundo, até começando um passo antes, o OLX, que também muita gente não sabe, é que o OLX Brasil, né? Mas o OLX está em vários países do mundo, né? E a gente tem como backup, assim, 2 fundos muito grandes nesse mundo de classificados, né? A gente chama joint venture no Brasil, a gente é uma união de 2 empresas, que era o Bom Negócio lá atrás, com a OLX, e cada um tinha os seus fundos também donos, entre aspas. Então tem a Prosus e a Adevinta, que olhando no contexto global é bem interessante, porque a gente consegue ter muito aprendizado e muita troca com todos esses classificados, empresas similares a OLX Brasil no mundo. Inclusive a própria OLX em outros lugares do mundo. Né? Aqui no Brasil, de fato a gente vem crescendo bastante. A principal aquisição, que acho que essa quem é do mercado imobiliário acompanhou, foi o do próprio Grupo Zap, né? Agora em 2019 para 2020, foi um processo longo, envolveu o CAD, então tomou um pouco mais de tempo. Foi um negócio bem grande. Né? O valor divulgado foi 2,9 bilhões, é isso mesmo? 2,9 bilhões de reais. Né? E aqui foi um movimento muito em linha com aquela ideia de ter uma experiência verticalizada para o mercado imobiliário muito forte, tal como a gente também evolui muito bem no mercado de automóveis, como a OLX. A gente acabou de também fazer uma aquisição há um mês atrás da Altimus, que é um player de CRM, né, de gestão, vai para o mercado de automóveis. E ao longo do caminho, o próprio Grupo Zap, na época chamava-se Grupo Zap, também já tinha algumas aquisições da carteira. Viva Real, inclusive, né? O próprio Viva Real foi praticamente uma fusão entre Zap e Viva Real. Tinha o GeoImóvel dentro da composição, tinha um outro CRM para o mercado primário. Nós também adquirimos a Anapro, um pouco antes da aquisição do Grupo Zap, que é um CRM focado
no mercado primário, no mercado de novos, né? E daí cada uma tem um formato, tem um objetivo, né? Aqui para a construção do nosso pilar de gestão para o mercado secundário, que é o produto, né? A gente chama de Zapway, é um produto que está em constante desenvolvimento, é um produto que apoia as imobiliárias na gestão dos leads, na contratação de garantia locatícia, tudo nós adquirimos a Sotec. Então foi uma aquisição bem focada na tecnologia. Eles tinham uma tecnologia que a gente demoraria muito para conseguir fazer, e também o time de fundadores era um time já excelente, conhecia muito, a gente então traz para dentro, vamos fazer isso aqui junto, né? Então cada uma tem um tamanho de aquisição, um objetivo, mas sim, é parte da estratégia, sem dúvida, quando faz sentido, né, a gente de fato ir pro M&A. E do ponto de vista de oferta de produto, né, o que a OLX oferece para o mercado, tanto B2B quanto B2C, assim, principalmente quais são as maiores fontes de receita? Obviamente não vai entrar em nível de receita, mas quais são os produtos mais relevantes hoje da empresa? Hoje, quando a gente olha OLX Brasil, hoje a parte de mercado imobiliário, de real estate, representa mais ou menos 60%. Caramba, isso tudo? Da receita, né? Depois a gente tem, então, a verticais de automóveis e tem o negócio horizontal, né? Focando aqui no real estate, na minha praia. No que importa para a gente também aqui. Em real estate, a gente tem basicamente uma construção de proposta de valor, Léo, que está pautada em 4 grandes pilares, né? O pilar, aquele chamado core business, né? O pilar central aqui, é o pilar de exposição, de divulgação, né? Que é o nosso negócio de classificados, né? Então é um modelo de negócio já tradicional que o anunciante, né? Seja ele profissional ou privado, mas 98% aqui do negócio é de profissionais, né? Que é imobiliário, corretor, seja ele grande ou pequeno, ele vem aqui e anuncia no nosso portal. A grande divisão aqui de público e de linha de negócio é entre o mercado primário e secundário. No caso do primário, você tem ali principalmente incorporadores, né? Consultores, incorporadoras, loteadores anunciando. E no mercado secundário, imobiliários e corretores majoritariamente anunciando, né? Essa é uma relação de 10% para o primário, 90% para o secundário, mais ou menos. E aqui o modelo é muito parecido. Eles vão comprar pacotes de anúncios, depende da quantidade de anúncios que ele tem, e produtos de exposição, produtos que aumentam a exposição daqueles anúncios, né? No mercado primário a gente tem um modelo um pouco diferente, a gente até vende um modelo de pacote, mas também tem um modelo de venda por leads, né? Então a gente se compromete com uma quantidade de leads a ser gerada, e até um teste para o mercado secundário também, e por aí vai. O segundo pilar é o pilar de gestão, que é um entendimento nosso estratégico de que uma vez a gente está ali com mais de 30 mil anunciantes, né, profissionais, faz bastante sentido com que a gente apoie esses anunciantes na gestão do seu dia a dia, né? E gestão o céu é o limite, né? Cada tipo de negócio vai ter um nível de complexidade, cada segmento vai ter um nível de complexidade, aluguel e venda, a necessidade de gestão é diferente, mas se a gente puder ir ajudando esses nossos clientes e parceiros nessa atividade de gestão, sem dúvida a experiência final para os clientes, compradores, vendedores, locatários, locadores, ela vai ser melhor também, porque ele vai ter uma experiência numa única plataforma mais fluida e tal. E aqui a gente tem como a principal entrega ali o nosso canal Pro, né? Então o anunciante ele tem o canal Pro, que é onde ele consegue fazer a gestão dos anúncios, etc. E cada vez mais a gente está incorporando o canal Pro com produtos adicionais. O Zapway é um deles, né? O Zapway nasceu só em locação, hoje ele atende a locação e venda, e a gente tem uma cobrança mais SaaS. Então a imobiliária, o corretor paga um valor mensal fixo, né? E aí ele pode se fazer fixo dependendo do volume que ele tem, mas ele é fixo no tamanho da imobiliária, e ali ele pode usar tanto features ali, né? Tanto subprodutos ali, por exemplo, distribuição de lead para os corretores, contratação de uma garantia locatícia com o nosso parceiro, assinatura digital do contrato, fazendo também que a experiência do usuário seja mais fluida e mais simples, né? Porque ele já entra no portal, ele já vê que aquele anúncio já tem uma garantia locatícia
incorporada, né? Que ele não precisa ir atrás para contratar. Que é um inferno, né? Que é um inferno. Só isso aí já é uma baita de uma solução. E esse é um pilar todo novo. A gente vem o tempo todo melhorando, né, incorporando essa proposta e cada vez mais desenvolvendo. Tem também no pilar de gestão a Napro, por exemplo, que é um CRM para o mercado primário. A gente tem alguns outros produtos também que compõem aqui esse pilar. O terceiro é o pilar de inteligência, né, que a gente tem talvez como carro-chefe aqui o DataZap, que é já uma marca bem conhecida e é um pilar bem 360, né? O DataZap tanto fomenta o mercado com informações como o indicadores do FIPZap, etc., como produtos mesmo para apoiar os nossos anunciantes profissionais. Produtos que vão desde um estudo para um loteador ou uma incorporadora que ele queira sobre aquela região, e a gente com os nossos dados consolidados e agregados a gente consegue apoiar o loteador, o incorporador, até produtos mais de prateleira que a gente tem como análise de inventário que a imobiliária pode contratar, entender qual é a melhor forma dela anunciar o inventário dela, né? Ou um loteador pode contratar, qualquer anunciante, para entender qual é a melhor forma, que tipo de anúncio tem mais liquidez, qual que ele deveria dar um destaque, qual não. Então, produtos também que, vamos dizer assim, eles nascem da nossa capacidade de gerir e trabalhar os dados todos que a gente tem, naturalmente sempre respeitando a visão agregada disso, né? E o último, quarto pilar, é o nosso Conecta, que é a gente tem tanto o Conecta Imob, que é um maior evento do mercado imobiliário que acontece agora em setembro, como o Conecta Academy, que é uma plataforma onde a gente posta ali tanto conteúdos ali dinâmicos para os corretores imobiliários, todos os profissionais do mercado terem ali pílulas de educação sobre algum tema. Tem um, por exemplo, sobre loteamento, né? Melhor estratégia para você vender loteamento. Tá ali, você vai buscar ali, você vai achar um conteúdo sobre aquilo, tal como outros conteúdos aqui de interesse profissional do mercado, né? Então o Conecta Academy é o nosso pilar de educação. Ele é aberto hoje, ele está disponível para todo mundo, e acho que é parte do nosso papel aqui como um dos principais agentes desse ecossistema imobiliário digital, né? Então, apoiar também na construção de conteúdo educacional, né, para tornar o mercado cada vez mais profissionalizado. A gente acredita tanto nisso que a gente tem o nosso também, que é o Rent Talks, né, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estava falando aqui com o pessoal antes, né? Até mandar um abraço aí para os nossos... Tem um monte de gente que manda mensagem pra gente aqui que assiste o podcast. Tem gente que assiste todos os podcasts, tem gente que assiste 2 vezes o mesmo podcast. Olha que legal. Aí a gente não tem noção disso, né? Mas o Wagner, de Minas Gerais, mandar um abraço pra ele, que eu fiquei de mandar um abraço pra ele. Ele falando, pô, isso é melhor do que uma pós-graduação. Aí ele falou com o nosso time comercial, né? E aí foi dizer, ó, eu conheci vocês através do podcast. Para mim é uma pós-graduação, vejo todos, eu assisto com um caderninho, às vezes eu volto para ver de novo e tal. Isso é muito legal, porque a gente fala não só de loteamento, que foi o nosso principal mercado que a gente começou, mas hoje a gente fala de incorporação vertical, Minha Casa Minha Vida, a gente traz advogado, a gente traz players do mercado, a gente traz stakeholders que estão, parceiros que estão envolvidos no negócio. E aí muita gente, o Alessandro também aí, um abraço para ele, um monte de gente que vai mandando mensagem pra gente, acompanhando e aprendendo e até indicando pra gente, mandando pergunta pra gente, etc. Então, esse é o nosso braço, talvez, do que seria de vocês, o Academy de vocês, é o nosso Academy meio que via podcast, né? Sim, que é a entrega que a gente faz. O podcast terminou sendo aí um dos principais veículos de comunicação agora descentralizado no pós-internet, né? Hoje o podcast, todo mundo vê podcast, enfim, e a gente tá até lembrando aí que eu não falei no começo, a gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, então fiquem à vontade, se inscrevam e assinem e o sininho, ativem o sininho lá. E hoje, Rafael, como é que alguém faz para entrar em contato com a LX na área comercial para falar, por exemplo, sobre classificado, gestão, inteligência, os eventos, né, o Connect Academy de vocês, com quem ele entra? Ele entra no site do LX, tem algum link lá que ele possa ver os contatos? Como é que é? Sim, sim. A porta de entrada oficial a gente tem no portal nos portais, seja o Zap, o Viva Real, LX,
um botão de anuncie, né? E aí ele vai começar a te direcionar, porque a porta de entrada inicial é online. Se a tua demanda for simples, eu quero um pacote para 10, 15, 20, 50 anúncios, você vai conseguir ali já contratar. Mas na mesma página você tem os nossos canais de contato, WhatsApp, telefone, etc. Para o próprio o formulário que você preenche, deixa os seus contatos lá, também o time comercial entra em contato de volta para você e te direciona. Se a demanda for específica para evento, vai ter um time de evento que atende. Se for comercial, para fechar um pacote, tudo tem o nosso time comercial. Então, acho que ali dá para se virar bem. Eu prometi que eu não ia fazer perguntas pedindo muitos dados, mas você me falou um dado aqui antes em off, que é o percentual de anúncios que vocês têm na plataforma que são de loteamento, né? Embora a gente não olhe só para loteamento aqui, qual é o percentual mais ou menos de anúncio que você tem hoje, se é esse o número, né? Quantos por cento de anúncio você tem que é voltado para o loteamento? A média, que eu estava olhando também para o nosso papo, aqui tem um problema, que é um desafio nosso de evolução de produto. É bem onde a gente está focando hoje, que é segmentar cada vez melhor o inventário. Legal. Né? Mas aqui é um consolidadão do que pode ser um terreno, ou pode ser um loteamento, ou pode ser algo parecido nesse ambiente, mas não são casas prontas. Né? Sim. Então, aqui a gente tem algo em torno de média de 600 mil anúncios numa fotografia, isso gira bastante. Bastante de coisa. De um total de perto de 7 milhões de anúncios, então a gente está falando de quase 10%, 8%. Sim. E a gente também tem uma quantidade grande de clientes loteadoras que compram o anúncio pelo loteamento. Entendi. Né? Então ele anunciou o loteamento dele, não está anunciando cada um dos lotes. Entendi. Como se fosse uma incorporadora. Então pode ter 500 lotes lá dentro, ele está fazendo ele está fazendo um grande anúncio de incorporadora. Agora tem um dado principal que o time conseguiu me trazer hoje mais cedo, que e linka com esse último ponto. A gente tem primeiro agora um boom de buscas por terreno, normalmente 2 períodos no ano, janeiro e fevereiro, que é mais comum para o mercado todo, mas especificamente para loteamento, não sei dizer porquê, entre junho e agosto. São os booms de tráfego que a gente percebe viu. Aqui também. Vocês viram isso? Então. A gente percebe isso. Então por quê? Me conta, você sabe? Então, eu também não sei dizer. Se alguém souber me falar, tem alguns motivos para isso. Não sei explicar exatamente o que, mas eu acho que algumas teses, tá? Primeiro, começo do ano é ruim, porque começa a pagar a escola, começa a pagar... Você tem o 13º, tem tudo, mas você tem um início do ano com mais gastos. Sim. Né? Aí tem cada negócio, tem segunda moradia, é um comportamento, você pega casas na praia, tem outro comportamento. Casas nas praias vão vender mais no verão. Sim. Casas no campo vão vender mais ali no inverno. Então, por exemplo, tem um interior aqui, por exemplo, Campo de Jordão. Campo de Jordão, segunda moradia, a maioria, né? Ali se vende mais quando o pessoal tá indo para lá. Quem vai para lá tem aquela sensação de que ficou na casa de alguém, gostou, queria ter uma casa aqui e tal, você compra. Então, cada um tem uma justificativa diferente. Tem gente que fala que já são as aprovações do loteamento. Geralmente a aprovação do loteamento vai acontecer mais no segundo semestre, não sei porquê. Então, tem vários fatores que influenciam, mas eu adoraria que o loteador aí mais experiente que está assistindo aqui nosso podcast, por favor, comenta aqui no nosso vídeo do YouTube ou, enfim, na plataforma que você está assistindo, para explicar para a gente aqui um pouquinho esse racional, porque até hoje eu não consegui entender, não. Mas enfim, você estava dizendo que no segundo semestre tem mais. Tem mais esse pico, e um fator que eu achei interessante é que tem uma quantidade grande de buscas, não souberam me precisar exatamente quanto, do público que busca pelo nome do loteamento. Uhum. Então isso é interessante, porque eu acho que tem essa questão... Já sabe o que ele quer, né? Não sei, me parece que até no pós-pandemia talvez isso tenha se intensificado. O mundo de loteamentos ele foi muito para o digital, com muita campanha, você é martelado ali com aquele nome daquele loteamento, daí você grava aquilo em algum lugar, você anota, depois você vai buscar. E um dos lugares que você busca é nos portais. Então, loteamento... Bela Vista. Loteamento... Léo Pinho. Daí eu entro lá no portal e procuro o loteamento Léo Pinho. Então aqui remete a duas coisas. A importância de estar, de fato, presente nos lugares onde os clientes buscam, mas também para quem é hoje anunciante do portal, a importância de ter o detalhe no anúncio, as informações completas no descritivo, porque as pessoas buscam por informações que às vezes a gente nem espera, né, de uma forma pontual por aquele empreendimento específico. Né? Então,
Eu acho que realmente tem uma relevância muito grande aqui, lotes e loteamentos nesse mundo aqui dos portais, com certeza. Isso é legal, porque também tem a questão do... como tá se vendendo cada vez mais os loteamentos e condomínios, etc., nas redes sociais, e você tem um impacto do remarketing, né? Então, muitas vezes você entra num loteamento que você gostou, e aí ele passa a te mandar mais anúncios daquele mesmo loteamento. E aí vai, como você mesmo disse, vai marcando e a pessoa vai procurar. E muitas vezes, eu acho que está ficando cada vez mais profissional, tá? Mas antigamente você tinha um site muito ruim dos loteamentos, você tinha pouca informação, então termina a pessoa tendo que procurar, e na hora de comprar, não consegue comprar no site, né? Então vai no LX lá e nos portais para achar. Eu acho que concordo totalmente. Pós-pandemia começou a aumentar muito essa procura e começou a profissionalizar os loteadores e enfim, incorporadores de forma geral e mais para o digital, né? A gente vem percebendo essa mudança positivamente e começa a ver algumas startups surgindo para vender loteamento online, enquanto, por exemplo, estoque. Como é que você vai vender você faz o lançamento de um loteamento, é até legal, porque você tem ali 500 lotes para vender, você vende boa parte desses lotes aí nos primeiros meses, só que depois você tem a equipe comercial lá de corretores, eles saem de campo. O cara geralmente tá lançando no interior e os corretores não são do interior, eles vão para lá para vender muitas vezes, tem um time lá e uma parte que não é do time. O que não é de lá, sai. Sim. E aí você fica com pouco corretor para vender estoque, porque estoque são poucos lotes. E aí como é que você faz para resolver esse problema? Então, ou você tem corretores locais que às vezes não são treinados para vender aquilo, ou você tem plataformas online que vão te ajudar a fazer ali 70%, 80% da venda. Então está começando a se criar startups para fazer venda de lotes de estoque. Sim. E isso é, mais uma vez, uma evolução que a gente tem visto no mercado, ainda em teste, porque não é uma coisa, é uma mudança de paradigma muito grande, né? Sim. Mas eu acho que a gente vai começar a perceber isso também nos próprios portais, a busca, mas depois direcionando para... Talvez o cara que vai anunciar na OLX não seja mais o loteador, e sim a startup que está fazendo a venda digital de estoque. Mas ouvindo você falar, muito interessante isso, né? Você vê como cada nicho tem as suas dores específicas e tal, né? E esse, vamos dizer assim, esse restinho da venda para o loteador ela é importantíssimo. Sim. Né? Porque provavelmente parte do... Fica ali 20% de estoque. Tá ali, né? Mas eu sou bem crítico hoje até internamente nas nossas discussões, com como a experiência ainda para compra digital, né, no mercado primário como um todo, ela é muito deficiente. Né? Muito difícil. Até você pega... Culturalmente falando, né? Não, e digitalmente falando nesse caso, mas culturalmente sim, mas digitalmente no sentido de que hoje eu não consigo ter muito mais ali, numa experiência padrão, eu não consigo ter muito mais do que um anúncio. Né? E vamos falar do empreendimento, né? Lotes de 200 a 800 mil reais. Mano, o que isso me ajudou? Nada. Né? Contate agora o corretor. E a venda é complexa, porque depende de qual lote... Ele deve ter a variabilidade gigantesca, né? Você tem um lote perto do lago, longe do lago, perto da entrada, longe da entrada, então você vai variar o preço demais. Mas você tem ali o espelho de venda, você sabe exatamente quais já foram vendidos, quais não são, e hoje você dá muito pouca transparência na jornada, tanto acho que por uma questão cultural, como por uma questão tecnológica. Sim. Hoje eu não estou preparado, por exemplo, no portal, para ter de fato, dentro de um empreendimento, seja um loteamento ou uma incorporação, o detalhe de quais unidades já foram vendidas ou quais lotes já foram vendidos. Se você entra hoje num Zillow, por exemplo, você vê vários empreendimentos que você já entregues, mas que você clica no empreendimento e depois lá você vê cada uma das unidades, o preço que ele foi vendido a última vez, o preço que ele está sendo colocado à venda hoje pelo o dono, porque normalmente o dono dos imóveis verticais ali é um profissional, né, uma incorporadora, um fundo, né, um investidor. Então, aqui acho que a gente tem um problema grande, é aquele problema assim, claro, uma dor grande de utilização que permeia a jornada inteira. Tecnologia está aí, não tem nada ciência do foguete para descobrir, mas a gente precisa se organizar como mercado para oferecer uma experiência melhor. Né? Então, só uma curiosidade, né, Rafa? Por exemplo, eu vi um loteador que nem é um cara mais sofisticado do mundo, ele vender muito online, só colocando a experiência 3D.
Porque muitas vezes, muitas vezes o cara não consegue fisicamente dirigir 100, 150 km, mas ele teve uma experiência de entrar no lote, aí você quer vir para a direita e para a esquerda, vamos ver agora a área de lazer, entra na área de lazer, tudo em 3D. Já dá uma perspectiva muito boa do cara do que vai ser o empreendimento. Mesmo assim, as pessoas ainda culturalmente querem ir lá fisicamente. Sim. Mas quando você já vai mais decidido, já viu tabela de preço, já viu condições de pagamento, você já viu um monte de coisa, você vai chegar lá só para ter a certeza de sentir o cheiro do lugar, ver se aquilo ali é aquilo mesmo que o cara está falando. Mas hoje você dá para fazer aí 80% da venda digital, se bem feita, né? Sim. Óbvio que sempre vai ter a necessidade do corretor ali para dar um apoio, tirar uma dúvida, né? Para ter o conforto de conversar, mas dá para fazer bastante coisa online. Sim. Mas ainda é um percentual muito pequeno no Brasil que se faz isso. Né? Mesmo os grandes, tá? Mesmo os grandes ainda é pouco. E é um paradoxo, né, Léo, de negócio, porque tal como o passeio 3D, né, a visita 3D ou o vídeo e aí a gente pode abrir isso para o mercado inteiro, seja de uma unidade usada, seja para loteamento. Tudo que hoje a tecnologia já permite, né? Você incorporar melhor o teu anúncio, melhorar a qualidade daquele anúncio, já é mais do que claro, a gente consegue trazer esses números, que o engajamento do usuário aumenta demais. Com certeza. Porque ele vai ali, ele vai clicar, ele vai ficar satisfeito, ele vai entender. Só que isso, eu digo que é um paradoxo, porque isso tende a fazer um efeito, e deveria estar tudo bem sobre esse efeito, de reduzir a quantidade de leads que eu gero. Por quê? Porque eu cliquei, eu vi o vídeo e vi que eu não gostei. Olha que ótima notícia, eu não gostei, eu não perdi o tempo não vai gastar dinheiro mais para viajar, eu não vou precisar gastar minha gasolina para ir ao empreendimento que eu não gostei. E a gente aqui ainda tem uma cultura do quanto mais lead, melhor. Sim. Eu preciso pôr lead aqui no topo do funil para tentar aproveitar aquele lead de outra forma, e a gente precisa equilibrar isso melhor, né? Até nas nossas discussões internas tem um pouco isso. Putz, mas se eu coloco aqui uma etapa em que eu pergunto para ele se ele gostou da experiência, ou que eu permito que ele agende a visita, eventualmente isso vai fazer com que eu diminua, obrigatoriamente vai fazer com que eu diminua a quantidade de leads gerados. Sim. Porque eu estou facilitando a vida do usuário. Sim. E aí eu tenho que estar muito bem alinhado com os nossos anunciantes e falar assim, olha, vai diminuir a quantidade de leads gerado. Vai eventualmente melhorar a qualidade. Vai qualificar melhor, mas vai diminuir. Vai ficar muito melhor. Então tem alguns dilemas desses que a gente precisa enfrentar como mercado para garantir que a gente tenha uma experiência melhor, né? Até a maneira que a gente olha os indicadores, etc., faz parte disso, né? Esse alinhamento de expectativas, né? Mas é um tema interessante esse, vamos dizer, no mínimo. Isso aí é um negócio engraçado, porque até as discussões que tem com os diretores comerciais, etc., com a cabeça mais antiga, né? Quando você já tem um pouco de experiência com tecnologia, né? A gente tem essa visão, a gente começa a se preocupar mais com qualificados do que leads em si. Né? Não adianta trazer 5 mil leads e desses 5 mil, sei lá, 4.980 são lixo, né? E só 20 são qualificados. Porque você gasta muito com o que a gente chama de transaction intent, talvez, né? Que é a intenção de compra. Muitas vezes você traz o cara que não está na intenção de compra, não é o público para aquele perfil, para aquele produto, etc. Mas você gastou muito dinheiro para trazer esse pessoal. É melhor você gastar muito menos e trazer um qualificado. Sim. Então, é eficiência financeira na prática. Você é um cara que foi de marketing, eu também estudei muito marketing, embora não seja um cara de marketing, mas estudei bastante. A gente sabe a eficiência, a importância. E muitas vezes o loteador faz isso e gasta muito dinheiro e não traz o que ele realmente precisa, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. A gente já tô olhando aqui o nosso super cronômetro, a gente já tá faltando aí tá vendo ali, ó, tá faltando uns 10 minutos mais ou menos. Queria fazer mais 1 ou 2 perguntas aqui pra gente fechar, tá? Então a primeira coisa é, como é que você e a OLX, né, aqui no chapéu da OLX, como é que você tá vendo o mercado de real estate agora nos próximos anos? Tem alguma coisa que vocês estão mais inclinados a olhar do ponto de vista de produto, de evolução de mercado, etc. Vocês estão otimistas também com esse mercado? A gente vem de alguns anos ruins, né? Pandemia, crise nos Estados Unidos, taxa de juros alta, etc. Mas a gente parece que tem alguma coisa melhorando, alguns indícios de melhora, né? Sim. Como é que vocês enxergam isso e para onde é que vocês estão dirigindo os esforços de vocês para os próximos anos? Sim, muito bom, Léo. Esse otimismo pro curto e médio prazo, ele é bem alto, né? A gente tem os economistas nossos do DataZap, né?
e eu estava olhando até na sexta-feira agora, alguns relatórios de indicadores macroeconômicos e para onde a gente entende, cruzando isso com dados do portal e tudo, a gente realmente vê uma aceleração já imediata e uma tendência grande na aceleração da atividade econômica como um todo, né? Isso vem com uma projeção praticamente unânime de que o juro volta a taxa de juros básica, né? Pelo menos volta a seguir o movimento de queda, né? A gente tem uma inflação mais estabilizada, então são notícias que são muito positivas para o mercado imobiliário, né? Cada ponto percentual ali numa queda de taxa de juros ou na mudança, por exemplo, na regra agora do Minha Casa Minha Vida, tudo isso coloca milhares de pessoas para dentro do jogo de novo. Sim. Oxigena tudo. E tende a fazer com que a gente tenha próximos semestres mais aquecidos aí, né? E bem acompanhado com o movimento que a gente vê nos portais, no funil como um todo, né? Esse mês, se eu não me engano, agosto, vai ser um mês recorde de pelo menos vai estar, para não correr o risco de falar alguma besteira, com certeza a gente vai ter mais tráfego e leads gerados do que os últimos 4, né? Então, isso aqui é bem importante. Quase a safra de vocês, né? Chegando no final do ano, vai aumentando a safra, melhorando a safra. Mas nem sempre assim, né? A gente teve o ano passado teve queda. Vários indicadores de queda no segundo semestre, porque é muito impactado pelo movimento de segurança econômica também, né? Então esse é um ponto. Como a gente olha o futuro, a gente não tem muito... O backlog é tão grande, cara, que a gente não tem muito... Isso é um problema, fazer né? diferente do que a gente já está se planejando há anos, né? Então a gente procura cada vez ser mais consistente nos nossos planos de 3, 4 anos, né? E tem conseguido fazer isso bem. A gente acabou de sair de um pós-integração, né? Não é fácil, né? Você juntar uma baita de integração. Duas empresas como a LX e Grupo Zap, sendo que o Grupo Zap tinha acabado de vir de uma fusão de Zap Imóveis com Viva Real. Então foi super desafiador, ainda mais no meio de uma pandemia. Eu acho que a gente fez um ótimo trabalho dentro de todas as limitações e desafios que você tem num movimento desse. Acho que agora é um momento que internamente, pelo menos, a gente olha e consegue falar assim, temos uma única empresa, né? Uma única cultura, processos já muito mais alinhados. Né? Óbvio, sempre tem espaço para integrar cada vez mais, mas a gente enxerga o mesmo negócio como verticais, né? Então a gente já está olhando de uma forma muito mais... o nariz para fora d'água, respirando, um negócio saudável, entendendo como a gente pode melhorar cada vez mais a nossa proposta de valor. E aí, como eu falei, aqui tem algumas coisas que estão na listinha que elas já são óbvias e que a gente precisa entregar rápido, né? Então, um dos grandes focos é a experiência do usuário, né? Garantir que os usuários dos portais, né? Viva Real, Zap, OLX Imóveis, eles saiam recomendando aquilo, né? Aquela experiência. E a gente sabe que isso não é o que acontece sempre, né? A gente, sem dúvida, é uma referência, é um lugar onde você consegue encontrar realmente fazer negócio, a maior né? parte do inventário de imóveis do Brasil, e tem bastante espaço para cada vez mais a gente oferecer uma experiência melhor, né? Um dos pontos, por exemplo, que a gente ataca, a gente sempre falou isso para o mercado, mas hoje está atacando, até com o apoio de inteligência artificial e tecnologia mais nova, né? Cada vez mais fácil de implementar, é a duplicação de anúncios, né? Hoje, às vezes, você entra no portal, depende da região, do perfil do anúncio, você vai ter 3, 4 publicações idênticas, né? Isso é um problema que a gente está atacando agora, nesse semestre já, focando em entender como resolver para que os anúncios fiquem deduplicados. Mais únicos. E aqui eu realmente quis pincelar um exemplo só para conseguir exemplificar. Como eu falei, tem uma lista de uma série de itens que a gente pode e precisa melhorar. E do lado dos anunciantes, é sempre uma questão de equilíbrio, que é o grande ponto do marketplace, né? Garantir que, numa média, todos estejam satisfeitos. Né? Porque a relação de oferta e demanda, você vai ter o cara que está vibrando esse mês, e normalmente é o cara que não vai te ligar para falar, olha, meu resultado esse mês foi excelente. Obrigado, ninguém te agradece. Obrigado, Zap Imóveis, por isso. Mas você tem, e é natural, é o equilíbrio o profissional que ele está ali, eu precisava de mais resultado, etc. E aqui as 4 pilares que a gente tem para ajudar ele, não é só uma questão do portal, é educação, é ajudar ele a fazer o melhor anúncio, eventualmente ajudar ele a captar os melhores imóveis. Isso é uma coisa que a gente não faz ainda. Eu tenho muito anunciante privado,
que eventualmente está louco para ser bem atendido por uma ótima imobiliária bem avaliada. Como a gente conecta melhor esses pontos, né? Então, putz, tem também uma lista de iniciativas que a gente poderia fazer para cada vez mais ter esse sistema aí todo integrado e satisfeito, né? Mas estamos no caminho com bastante entrega boa. É o que a gente falou no começo. Olha para trás e, putz, muita coisa está muito melhor do que estava. Isso já é satisfatório, né? Mas precisa cada vez mais melhorar. Muito bom. Bom, eu acho que é isso. Eu até falando de marketplace agora, eu vou fechar, eu prometo, mas lembrei do Uber, né? O que vocês estão fazendo, o rating do motorista, então também não pode ter muito motorista e pouco usuário e vice-versa. Então, esse negócio do marketplace, ele é um desafio muito grande. Eu imagino que vocês sofram isso todo dia, né? É o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Ovo ou galinha. Né? Ovo, galinha, lá no Itaú a gente fala ovo, galinha é jujuba. Porque tem que ter a jujuba para... A jujuba, a gente criou aquele termo que é para entender. Cara, a gente tem que dar uma jujuba, às vezes, de um lado, para esse lado aumentar um pouquinho e equilibrar. Então, esse negócio da jujuba era uma discussão. André Saposnik que falava isso lá no Itaú e a gente ficava discutindo da jujuba. O grande mistério da jujuba. Mas é um desafio e eu tenho certeza que o LX está fazendo isso de forma... Não é à toa que é o primeiro player daqui do Brasil e vai continuar sendo por muito tempo, porque não só são grandes, mas também tem as pessoas boas lá dentro, como você, para continuar fazendo esse negócio muito grande. Então eu queria te agradecer aqui eu sei que tua vida é super corrida e vir para cá foi um desafio muito grande. Acho que quando marcou você estava de férias, alguma coisa assim, mas deu certo, a gente conseguiu se encontrar hoje. Queria te agradecer. E para quem ficou aí até o final, você quer mandar uma mensagem para alguém, não? Antes que eu feche? Não? Só para vocês mesmo pra aqui gente. da gente, do podcast, foi super legal mesmo, foi um prazerzão estar aqui, Léo. Prazer é meu e eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junto. A gente se conheceu em 2017, estamos em 2023, mas a gente vai continuar em 2030 se falando, 2040 se falando. Então, obrigado aí não só pela tua participação, mas pela tua amizade, pelas conversas que a gente tem também fora daqui do podcast. Obrigado. Prazer, Léo. Obrigado. Te admiro muito. Eu também é igual, meu amigo. Obrigado. E se você ficou até o final, não esqueça de nos seguir nas plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.